Foi. Foi. Pode ir? Tá bom, hein? Olá, meus negros! Vai! Ele tá comendo ainda. Falta tempero, tomilho, só a cebolinha. Eu sou Fernanda Rodrigues. Essa é a abertura! Eu sou Fernanda Rodrigues. Começou bem, ó. Estamos aqui em meio a várias frituras e comidas gordas, porque afinal, o nosso Deus maior, quem a gente idolatra, é o Deus da fome e da larica. E esse é o maconhista. Nós vamos falar hoje da nova série da Amazon Prime, que é... Esqueci o nome da série. Foi a larica aí que tava precisando. Deuses Americanos. American Gods, lembrei, American Gods. A série ela é transmitida pelo canal americano Starz e ela é distribuída no mundo inteiro pelo canal de streaming concorrente da Netflix, que é a Amazon Prime Video. Até no vídeo que não tem nada de Netflix, a primeira frase dele, ele fala Netflix, então Netflix paga nós. Essa série ela é baseada num livro de mesmo nome do Neil Gaiman. Também é responsável por vários outros títulos muito famosos. E assim, o que eu posso dizer de antemão pra quem tá assistindo a série e lendo o livro ao mesmo tempo é que até então tá muito fiel. A gente vê até algumas falas que tem no livro que são reproduzidas exatamente da mesma forma na série, né? Tirando que alguns personagens, que eu acho que, lógico, que como o tempo de leitura e série são diferentes, alguns personagens que não faziam tanta diferença pro enredo do livro foram tirados pra versão da série. E tem inclusive a notícia de que os produtores da série eles vão colocar histórias a mais em relação ao livro. Então vai ter ali a mesma narrativa de uma maneira bem fiel, mas cada um vai seguir ali não o seu caminho, porque o caminho é um só. Mas cada um vai ter as suas características muito bem definidas e muito bem diferenciadas. Mas pra quem ainda tá perdido, não tá sabendo, não tá fazendo a mínima ideia do que a gente tá falando aqui, que série é essa, Fernanda? Deuses Americanos. Deuses Americanos é uma série que vem surpreendendo a gente, é uma série que ninguém esperava, de repente apareceu o trailer e todo mundo ficou, meu Deus, que série é essa? Que série louca é essa? Ela é uma série que conta basicamente a história de Shadow Moon, que é um ex-presidiário que acabou de sair da cadeia. E ele tá trabalhando pra um senhor misterioso chamado Mr. Wednesday. E até então ninguém sabe muito bem quem é esse cara. E o Shadow Moon, ele tem que fazer alguns trabalhos meio sujos pra ele. E de repente ele se vê no meio de uma guerra entre deuses. Então, de um lado, a gente tem os deuses antigos, os deuses que eram adorados já na antiguidade. A gente vê passagem de vários deuses conhecidos em diversas culturas. E do outro lado, a gente tem os novos deuses. Quem são os novos deuses? A tecnologia, a mídia, as estradas, são três dos principais novos deuses. Então a gente vê esse embate porque a gente vive num mundo moderno onde as pessoas deixaram de adorar aqueles deuses antigos e começaram a adorar esse tipo de deuses. E tem uma relação muito legal dessa, que não é um futuro distópico, mas sim um presente distópico. Ele se passa nesse mundo atual nosso, só que é uma realidade meio alternativa. E nessa realidade, toda divindade que ela é adorada por alguém, ela cria vida. Então você tem ali uma estátua de Buda, por exemplo. Você começa a adorar essa estátua de Buda, ela cria vida e ela vive ali nos Estados Unidos, porque a ambientação se passa toda lá e tudo mais. E nessa série, a gente já... Pode acontecer de ter algum spoiler aqui, então já toma cuidado. A gente vai tentar ao máximo não falar nada que comprometa a sua experiência com a série, que é uma experiência muito rica, porque é uma série meio psicodélica, meio doida, com umas conversas, assim, com uns diálogos bem confusos, mas que depois fazem um certo sentido. E assim, se você gosta de nudez também, pode ficar tranquilo tem muito. É bem assim. É pior do que Game of Thrones. Assim, pior ou melhor, depende do seu referencial. Não dá pra assistir com a mãe, não dá. O segundo episódio, inclusive, o terceiro episódio, ele tem. Comentando aqui bem por cima, ele tem uma cena de sexo homossexual. Acho que é a mais explícita que já rolou na TV. Assim, é de um jeito muito... É uma cena muito simples, digamos assim, mas ela é cheia de
de significado, significado, de muito... peso. É uma cena muito legal. E é uma cena bonita, né? Ela não é uma coisa simplesmente jogada ou aquela coisa bruta. Tem um sentimento, tem toda uma estética, que é uma das dos grandes chamariz da série, assim. Ela foca muito na estética, na fotografia. Os planos que ela pega, assim, a câmera lenta é usada de uma forma muito interessante, as cores são muito vivas, então a gente vê principalmente o vermelho, né? A presença do vermelho em todos os episódios. A gente vê também o enfoque, o foco em algumas coisas pequenas, assim. Às vezes o cara tá conversando aqui, ele foca num detalhezinho das cenas, então a fotografia é um dos pontos altos, e eu acho que o áudio também, eu não sei se você lembra, Gabriel, mas no terceiro episódio tem uma cena quando o Shadow tá empacotando as coisas em casa, que eu acho que fica uns 5 minutos sem ele interagir com ninguém. É simplesmente ele fazendo coisas em casa e o foco é todo no áudio do ambiente, assim. E é muito profundo, aquilo te coloca no universo da série. E o Shadow, ele é bem a representação do ser humano dentro desse contexto de batalha entre deuses. Não é nada muito, aquela coisa muito épica, aquela batalha cheia de espadas e um exército e tudo mais. É uma coisa muito mais simplória. Claro que a gente ainda não chegou na guerra de fato, mas tudo culmina em uma coisa muito mais natural e menos épica. E o Shadow, ele é um cara que ele tava preso, ele foi condenado a 3 anos por furto, alguma coisa assim. E ele foi liberto, a liberdade dele veio 3 dias antes do prazo, porque a namorada dele morreu. E aí o pessoal da cadeia falou, não, a gente vai te liberar antes do prazo pra você ir pro enterro dela e tudo mais. E aí no meio do enterro ele descobre que além dela ter morrido, o melhor amigo dele também morreu. O cara tá meio assim, já sem ninguém, ele tá ferrado, ele já não tem... Tipo isso, ele podia ter criado uma música sertaneja, ter partido pra sofrência, tocado na pecuária. Mas não, ele arrumou um cara dentro do aeroporto, né? Que é o Mr. Wednesday. E ele falou, eu te ofereço um emprego que vai pagar bem, vai te dar perspectiva muito boa. E o cara já falou, tá tudo ferrado mesmo, então vou aceitar o trabalho pra esse cara. Não tem mais nada, não tem mais sentido nenhum pra minha vida. Eu tava preso, eu estudei, eu quis sair uma pessoa melhor esses 3 anos pra poder ficar com a minha mulher. Quando eu saí, foi porque ela morreu. Então, pra ele, a vida é bem aquela história que a gente às vezes vê, que nesse caso não tem a separação entre Deus e o diabo, mas é bem aquela história que a gente vê quando o cara tá totalmente sem rumo, aí ele faz um pacto com o diabo. É meio que isso, ele faz um pacto com esse Deus, que até então não foi revelado quem ele é de fato, apesar de eu saber. Dá pra saber, se você estuda um pouquinho de história, dá pra saber. Mas a gente já sabe. E aí ele começa a seguir ele, e assim, o Shadow, ele é meio que os nossos olhos na série, né? Ele ajuda a gente, ele também tá conhecendo esse mundo. Então a gente vai vendo aos poucos, entendendo como é que funciona esse universo de deuses através do Shadow. E uma outra coisa que é interessante é que não são só deuses, são seres místicos, assim. Então a gente tem também o Leprechaun, por exemplo, que é da Irlanda, né? Aquele duende da Irlanda, das moedinhas da sorte. Então a gente vê vários deuses, e assim, deuses diferentes, deuses de culturas diferentes, mas que mostra bem o que é o americano, né? Porque o americano, ele é um povo que, tipo, vai gente do mundo inteiro atrás do sonho americano. E da mesma forma que veio gente do mundo inteiro, os deuses do mundo inteiro também foram pra lá. E são deuses que eles estão ali vivendo vidas mundanas. Sim. Então todos os deuses, eles são apresentados com as suas características de deuses, mas em formato de seres humanos. Então tem um que tá dirigindo um táxi, tem a outra que tá no Tinder atrás de caras, e que é muito legal também ver. Então, assim, é tudo muito dentro da realidade, dentro da modernidade. E a série discute muito essas coisas da modernidade, esses complexos do ser humano, assim. É muito interessante ver isso e a forma como os deuses são retratados, né? E uma coisa que é bem legal é o estilo da série, que é um estilo road movie, né? Meio que a gente viu presente muito bem aí ultimamente no filme do Logan. Então você tem ali o Shadow Moon e o Sr. Wednesday entrando num carro e falando assim, agora a gente precisa atravessar os Estados Unidos pra... E pra Wisconsin, né? Pra ficar listando a maior quantidade de deuses antigos possíveis pra guerra que vai acontecer. Cada vez menos existem fiéis
desses deuses, tipo, sei lá, o Odin da vida, Buda, Alá e até Jesus Cristo. Então eles estão perdendo a sua força e perdendo força para deuses novos que são retratados aí pela tecnologia, pela mídia, igual a Fernanda falou. Que a gente nunca parou pra pensar e falar assim, pô, realmente eu idolatro a televisão, eu idolatro a mídia, a internet e tudo mais. Isso é uma coisa bem interessante, essa dualidade, e a gente traz isso pra nossa vida. É uma série muito massa, é uma série que você demora um pouco a captar a essência dela, você demora um pouco a entender o que ela traz pra você, mas depois que você entende, ela deslancha, e isso é sensacional. O único ponto que entra nisso que você falou dela demorar a deslanchar é que até agora, nos episódios que a gente já assistiu, tem alguns personagens que eles estão muito soltos na série. Então, assim, tem um deus lá que apareceu uma cena com ele só, de 3, 4 minutos, e não se explicou. Aí tem uma outra cena que também tem uma deusa que aparece algumas vezes, mas é isolada, ela não tem ainda contato nenhum com o restante do elenco da série. Então fica aquela coisa meio solta. Eu sei que isso ao longo da série vai se explicar, mas pra gente que tá acostumado a pegar uma série e maratonar ela inteira, é difícil você ter que esperar todas as semanas para desvendar essas pontas soltas que a série vem deixando até agora. Mas, de qualquer maneira, é uma série que super vale a pena. E pra quem tá procurando uma série totalmente diferente do que a gente tem visto agora, sim, ela é a escolha certa. E só tem... A primeira temporada só vai ter 8 episódios. Já está confirmada uma segunda temporada que vai começar a ser rodada aí provavelmente no segundo semestre e sair só no ano que vem. Mas de qualquer forma, vale muito a pena você assistir. Igual a Fernanda falou, se você tá procurando uma série totalmente diferente, totalmente fora dos padrões, com personagens novos, com atores novos, é uma ótima pedida. Você pode achar aí na Amazon Prime, que tá até com tem promoção de assinatura e tudo mais. Vale a pena assistir, porque é muito ator que a gente tá acostumado a só ver em filme, e eles estão lá. Muito legal. Bom, então se você já viu a série, comenta aqui no vídeo, vamos trocar uma ideia, vamos compartilhar as nossas impressões, porque acho que como é uma série muito confusa, cada um pode ter uma impressão diferente. E também vem aqui na Mandrake, se você é de Goiânia, fica aqui no Setor Bueno. E se você é de fora de Goiânia, você pode acessar todo o acervo aqui da Mandrake através do site que tá na descrição do vídeo. Confira os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tomara que o YouTube tenha recomendado bons vídeos, e até semana que vem. Tchau, tchau!